da Aliança Brasileira de Descarbonização de Portos. A gente está com um convidado especial hoje, o Thomas Kiss. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Thomas, por aceitar o convite, para estar compartilhando com a gente aqui um pouco da tua experiência, né? O Thomas, ele é consultor em estratégia e sustentabilidade e líder do Hub ODS do Pacto Global da ONU. Então, aqui em Pernambuco, né? Então, ele atua guiando as empresas através dos principais temas de sustentabilidade, né? Para potencializar os seus negócios e impactos. Ele tem mais de 15 anos de experiência no setor de inovação, serviços e tecnologia, e vem aqui para conversar com a gente um pouco sobre esse tema que é tão desafiador, que é o greenwashing, né? É um tema bastante polêmico e muito interessante. Muito obrigada, Thomas. Eu peço para que todo mundo feche o microfone, né? E aí ele vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Fazer uma palestra sobre o greenwashing, e depois a gente abre para perguntas. Gerson, se quiser fazer alguma colocação. Não, acho que a gente já deu bastante tempo para o pessoal entrar, né? Fazer só um spoiler aqui, que no próximo mês também já tem a agenda fechada com o pessoal da PTM, que vai apresentar a respeito do projeto do terminal eletrificado descarbonizado deles. Quiser comentar mais, Mirella? Você que trouxe o pessoal da PTM, seria interessante. É a PM Terminals. A PMT. E o pessoal da Maersk, eles estão implantando um terminal aqui, né, de containers aqui no Porto Suape, e o terminal ele é 100% eletrificado. Eles têm muita experiência, né, expertise nisso, o pessoal do grupo Maersk, né, e aí vão estar com a gente no próximo mês, falando um pouquinho sobre a experiência deles com a eletrificação de terminais. Thomas, é com você, fica à vontade. Estamos aqui para te ouvir, compartilhar um pouquinho da tua experiência, e depois a gente abre para perguntas. Perfeito, Mirella, Gerson, obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos e todas. Feliz de estar aqui nesse momento aí com vocês. Acho que é mais um bate-bola aí sobre esse tema, né, tão relevante para a nossa pauta, né, greenwashing. Acho que todo mundo já ouviu falar, talvez um tema bem conhecido, mas talvez a gente possa entrar um pouquinho em algumas nuances aí para poder somar algo aí na jornada ESG de vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver se vai dar certo. Me avisa aí, por favor, Mirella, se vocês estão visualizando a apresentação. Sim, estamos sim. Pronto, e me ouvem bem? Tudo certinho? Sim, estamos ouvindo. Tá joia. Eu só não vou estar vendo todo mundo, então quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, aí pode levantar a mão e eu me interromper também, que a gente faz disso um diálogo, tá certo? Então, gente, bom, primeiro, né, queria agradecer aí o convite de Swap, né, através da Mirella, conversar com vocês hoje aí com toda a aliança, então um leque um pouquinho mais amplo do que a gente vem trabalhando com foco aqui em Pernambuco, né? Hoje eu estou como coordenador do Hub ODS, que é um programa do Pacto Global. Eu vou passar também por ele aí na apresentação, para vocês conhecerem. Ele está presente também em outros estados, então é interessante que vocês possam se engajar. Atuo como consultor, né, em sustentabilidade, como foi dito, né? Me apresento como um ex-engenheiro de escritório e um atual designer de negócios mais sustentáveis, né? Porque eu sou graduado em engenharia, mas atuei sempre na área comercial, né? B2B, muita experiência aí nessa área comercial, nesse mundo de inovação, tecnologia, e depois eu migrei, fiz uma transição de carreira e hoje eu atuo com inovação e sustentabilidade, né? Mas bem dizendo, e isso foi também fruto aí do meu mestrado em design, que eu acredito que design, né, na forma ampla, como a gente pode enxergar um negócio, né, mesmo como a gente pode repensar os modelos de negócio para que eles sejam mais sustentáveis. Então, com isso, bom, podemos dar início aí, né, o tema que a Mirella provocou, né, foi a gente falar sobre greenwashing. E aí eu quis fazer esse link com a crise climática, na verdade, né, e com a questão do ODS 13, que afinal de contas acho que é o que
esse público que está aqui nessa sala tá conectado, né, com esse assunto, que é o assunto da descarbonização, né? E é um tema que a gente pode enxergar ali como um transversal para poder endereçar todos os ODS, na verdade, né? Assim, ligados a esse tema da descarbonização. E aí, como que a gente vai poder fazer esse paralelo, né, do greenwashing e tentar enxergar a transparência como um ativo estratégico? Essa que é a ideia aí. Então, assim, a agenda mais ou menos que eu dividi é a gente falar um pouquinho, uma parte introdutória do que é conceitual do greenwashing, o nosso papel, né, como empresa, e a gente fortalecer aí alguns pontos sobre comunicação, e aí vou falar de alguns movimentos também, vou ter alguns slides assim que tem um rostinho mais institucional, que são os slides do pacto, mas que podem ser caminhos que vocês possam utilizar aí dentro da jornada de vocês, tá bom? Então, bom, para começo de conversa, né, coloquei aqui uma nuvem de palavras para a gente poder ampliar, né, essa visão aí sobre o que é de fato, né, o greenwashing, né? Então, não sei quem aqui já conhecia, quem aqui já está familiarizado com o termo, mas tudo que vocês estão vendo aí nessa nuvem de palavras está relacionado ou de certa forma, algo do greenwashing, né? Então, desde maquiagem verde, né, como é o próprio termo, né, traduzido livremente do inglês, né, que consiste, né, em ações de marketing feitas para promover uma falsa imagem, né, de um determinado produto ou marca ou serviço, né, dizendo que ele é ecologicamente responsável, quando na verdade ele não é aquilo, né? Então, assim, isso acaba sendo também acaba beirando termos como, né, a gente está falando de fatos de mentiras, de fraudes, até coisas criminais que a gente pode estar incorrendo com o greenwashing. Então, é um tema assim sério, que parece algo que a gente só está falando de greenwashing que atinge só o mercado de varejo, por exemplo, mas isso não é verdade, né? Porque a gente está falando aqui também não só de produto, mas também falando de marca e reputação, né? E todo mundo que trabalha no setor empresarial sabe que demora anos para você construir uma reputação, construir uma credibilidade e segundos para você poder destruí-la, né? Então, de fato um tema bem relevante, né? E aqui eu trago justamente esse ponto, né? Assim, um alerta para que a gente pensar que não é só produto, né? É marca, é sua empresa e muitas vezes também é a pessoa, né? Que está lá, um líder que está comandando algum processo, algum mecanismo que está sujeito a esse risco, né? Então, existe um incômodo, né, das organizações da sociedade civil sobre o modelo a partir do qual as empresas integram, né, o tema da sustentabilidade nos negócios, né? Então, ela pode integrar isso de maneira leviana, né, ou como uma oportunidade, né? Ela pode enxergar isso como uma oportunidade e o que a gente quer colocar aqui, né, é que a gente não pode fechar os olhos para esse tema do greenwashing. Então, ficou claro aí para vocês? Alguém quer colocar algum... Eu não estou vendo vocês, porque não sei se as câmeras estão fechadas ou... Vou voltar aqui para ver se tem alguém. Vocês levantam a mão, tá? Mirela, você me avisa aí caso tenha alguma Tá dúvida. certo. Te aviso sim. Mas quem quiser também contribuir com essa nuvem de palavras aí sobre alguma situação ou experiência que já teve como greenwash, também fica à vontade para colocar no chat aí que a gente vai enriquecendo também esse material, né? Para as próximas palestras. Mas, bom, e aí o ponto que a gente se pergunta é qual é o nosso papel, então, como empresários, profissionais, né, que atuam em empresas, em relação ao greenwashing, em relação à sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? Então, aqui eu estou trazendo esse número que é só um dado interessante que, se a gente pegar as 200 principais entidades econômicas do mundo, né, considerando aí governos e empresas, né, tudo no mesmo agrupamento, assim, né, então a gente comparando assim em termos de faturamento de empresas e PIBs de países, a gente vai ver que mais de 3/4 aí desses 200 maiores entidades econômicas são empresas, de fato, são corporações, né? Então, o papel das empresas é muito relevante na economia e nos impactos, né, sociais e ambientais em que elas atuam no contexto de cada empresa e, portanto, assim, existe uma responsabilização que a gente precisa levar em conta, né, dessas empresas. E isso cada pessoa física que está lá dentro do CNPJ que vai contribuir para que elas tenham um impacto mais positivo e menos negativo, né? Então, a partir dessa visão, né, que o papel das empresas tem essa relevância toda, então
surgiu daí o Pacto Global, né? E aí que eu vou entrar um pouco em algumas lâminas para quem não conhece o Pacto, né? Que trazendo essa face humana do Pacto, que foi o próprio Kofi Annan que provocou isso, né? Junto com, enfim, as organizações do mercado financeiro, né? No ano 2000 e a partir daí, 2004, surgiu o relatório do Nosso Futuro Comum e o termo ESG e por aí foi avançando a pauta, mas foi de fato assim essa construção que a gente tem hoje da sustentabilidade corporativa, né? Nasceu daí e hoje é a maior rede, né, que fala sobre sustentabilidade corporativa no mundo é o Pacto. E principalmente o que a gente vê no Pacto são duas linhas, né? A gente tem assim os princípios que são nossa base, né, de todo o trabalho. Então as empresas devem estar vigilantes a esses temas, né? Porque são princípios inegociáveis. Vocês podem ver até pelo que está escrito aí, né, que são temas muito básicos, talvez para algumas empresas, mas que nem todo mundo nem consegue cumprir, né? Ou consegue, às vezes está escondido ali alguma questão, por exemplo, de discriminação no trabalho, né? Alguma chamada para uma vaga com algum fator ali que já está automaticamente discriminando até pela própria chamada na vaga, ou a gente pensar que fora das empresas, né? Assim, a gente costuma pensar a empresa só como uma caixa, né? Mas a gente tem nossos fornecedores, a gente tem nossos clientes, nossa comunidade, todo o nosso entorno, né? Alguma das partes interessadas que está nesse contexto da empresa pode estar também incidindo em algum desses princípios e a gente tem que ser vigilante em relação a isso, né? Porque, afinal de contas, isso pode impactar negativamente o negócio. E aí eu quero só chamar aqui para o quarto pilar, né? Porque se vocês repararem, direitos humanos e trabalho são pilares sociais, o meio ambiente é o próprio meio ambiente e a última pilar é a pauta de governança, né? De anticorrupção. Ali entra esse tema do greenwashing que a gente está trazendo, como a gente pode tratar todos os aspectos aí de comunicação, de insustentabilidade, todas as ações da empresa de forma transparente e ética, né? Então, aqui a gente já faz um link aí do tema com esses pilares. E a outra pauta do Pacto Global, acho que pulou um aqui, são os ODS, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, dos famosos quadradinhos coloridos, que é a Agenda 2030, mas o que eu deixo aqui como provocação é que existe muito mais para além do colorido, né, dos ODS, que a gente pode trabalhar de forma estratégica, né, para conectar isso com o negócio de fato, e o papel do Pacto principalmente é isso, né? Como ajudar as empresas a fazer essa integração dos ODS para que os negócios estejam contribuindo positivamente para a agenda, né? E aí vale também ressaltar para quem não conhece tanto de ODS que, enfim, é uma pauta assim, é uma agenda multissetorial, né? Que não é uma agenda só do governo, só das empresas, só da sociedade civil, é de todo mundo. Então, a gente tem que usar e abusar da Agenda 2030 assim, no bom sentido, e que é uma agenda muito robusta e complexa, né? Que você desdobra isso em várias metas e indicadores, e é um grande plano de negócios que a gente pode usar de forma estratégica para nos tornarmos melhores empresas, né? E é uma pauta universal, que é muito positivo isso, né? Porque é uma linguagem que você pode usar transversalmente em toda a sua cadeia, entre países, né? Que a gente está falando de portos, de logística, que vocês devem ter muitos contatos com países, né, e empresas fora do Brasil também. Então, acaba sendo uma linguagem comum e tem uma finalidade comum também né, que a Agenda 2030 é baseada nos 5 P's, né, que envolve aí pessoas, planeta, prosperidade, paz e tudo através das parcerias, né, como é o caso aqui dessa palestra, inclusive, né, que é em parceria com o SWAP. Mas os ODS, eles são indivisíveis, né? Então, a gente não pode separar eles totalmente e falar assim, só vou trabalhar um ou outro ODS. Então, é importante a gente lembrar que eles são altamente integrados entre si e eles são universais, como eu já comentei. Então, passando aqui para o Pacto, né? Então, o Pacto hoje no mundo é essa rede, né? Com mais de 25 mil organizações, incluindo empresas e não empresariais, e tem as suas redes locais, né? Eu não sei quantos daqui, Mirela, assim como o Swap, são signatários do Pacto, tá? Mas vocês podem entrar no site aqui nesse QR Code, lá você encontra aí todos os participantes e pode se conectar, aprender um pouquinho mais sobre esses temas. E aí eu trago destaque para o Brasil, que é a segunda maior rede, tá, no mundo hoje, gente, é uma das redes mais engajadas que tem.
são quase 2.000 organizações, né, inscritas, e que demonstra assim, um alto engajamento aqui, e o que é muito bom, né, para a gente poder realmente estar fazendo a coisa certa, né? E o propósito lá no Pacto é transformar as estratégias, né, empresariais em prol do desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás. Esse é um ponto bem importante que veio aí junto com os ODS a partir de 2015, né? Que vocês estão lembrados que essa pauta da sustentabilidade ela é uma construção de muitos anos, muitas décadas, né? Mas até 2015, os ODMs, a gente tinha aí uma visão um pouco mais assim, olhando para o país, olhando para a IDH, por exemplo, que acaba sendo uma visão não abrangente, né? Porque você tem, por exemplo, o Brasil com vários recortes, né? E não adianta a gente crescer no Brasil com o IDH, por exemplo, mas tendo uma desigualdade muito grande entre estados, entre regiões, entre camadas da sociedade. Então, dito isso, né? Qual a importância de a gente falar um pouquinho do pacto para de fato entrar no assunto do ESG e do greenwashing? Que o pacto ele está o dia todo respirando, né, sustentabilidade e tentando acelerar isso com as empresas. Mas quem tem que fazer o dever de casa mesmo e vai protagonizar nas pautas de sustentabilidade é a própria empresa, né? Então, a gente está no mundo hoje, né, pessoal, que a gente está vivendo uma crise de confiança, né, eu diria, e uma crise em toda a pauta ESG, né, assim, com o que está acontecendo no mundo, enfim, infelizmente, né, com questões geopolíticas e alguns vieses, a gente está tendo aí um movimento anti-ESG bastante forte, mas aqui o intuito não é a gente sair pessimista aqui da discussão, mas sim olhar para o copo meio cheio, né? Então, assim, a gente tem muito a fazer e eu queria só enfatizar esses pontos aqui com a questão do ESG e do greenwashing, que é o seguinte, né? O ESG, antes de mais nada, ele é uma questão de gerenciamento de risco, né? A gente não está falando aqui que a gente vai trabalhar ESG somente para a empresa poder ter uma visibilidade, uma exposição, um selo, né? Mais verde, né? Então, justamente o ESG, né, ele virou tendência, né? Mas ele também está sendo esse alvo de desconfiança hoje e, em paralelo a isso, a gente tem aí um número de denúncias de greenwashing em alta, né? Então, a gente tem duas frentes principais aí, né? Tanto uma geração nova que está vindo cobrando mais aspectos relacionados à sustentabilidade, então com consumo mais consciente, né? Mais sustentável, mas a gente tem também um consumo aumentando de forma assim exorbitante e que é um pouco incontrolável isso, o número de selos que vai aumentando, né, o número de empresas ou certificações que se colocam como empresas verdes ou produtos mais verdes. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente entender o que é de fato algo que tem a informação correta, que é um produto que vai gerar um consumo sustentável ou não, né? E aí a gente tem a questão das indústrias também, né? Sobre vigilância aí na parte regulatória e social, que está cada vez mais forte, né? Então a gente tem um movimento da Europa que vem aí já, digamos assim, com uma maturidade em sustentabilidade bem elevada e exigindo que as suas cadeias, né? As suas cadeias internacionais, inclusive, né? Então empresas aqui do Brasil vão ser impactadas, já estão sendo impactadas para poder se adequar a questões regulatórias, né? Seja em processo de due diligence, por exemplo, na parte social, seja na parte ambiental, né? Assim, com questões de licenças, com questões até a questões das regulações de crédito de carbono, tudo isso, tudo que está ligado à sustentabilidade está sofrendo aí vai subir a régua. Então a gente tem que estar atento a esses movimentos para poder, enfim, primeiro ponto, né? Superar esse momento de crise e poder cuidar aí para que o greenwashing não afete os negócios, né? Então, o greenwashing ele pode minar a confiança, mas a gente vai trabalhar aqui um pouco como a gente pode fazer para poder aumentar a nossa clareza, aumentar a nossa transparência nesse sentido. Então, bom, pessoal, o que é de fato greenwashing, né? Então, o greenwashing a gente pode falar que ele é uma tática de marketing, né, usada para
para fazer os seus produtos e serviços aparecerem mais verdes ou amigáveis ao meio ambiente do que eles realmente são, com o intuito de ganhar competitividade, né? Assim, querer superar aí os competidores nesse sentido. Mas existem diversos tipos, né? Assim, ele se desdobra em diversas nuances, né? O greenwash. Então, a gente vai ter aí, vou mostrar nos próximos slides algumas tipologias aí do que é greenwashing, né? E existe um efeito, né, que ele causa, né? Então, assim, como eu já comentei, vai ter a perda de credibilidade, vai ter uma desconfiança generalizada que a gente tem que estar atento. Eu trago aqui um dado aqui de um estudo, né, da Acatu sobre greenwashing, que esse estudo é de 2024, dizendo o seguinte, né, a média das alegações ambientais por produto subiu, que é aquilo que eu falei, né? A gente tem uma gama de selos, certificações, especificações, né? Assim, vai variando, né? A gente tem produtos tão customizados hoje em dia que tem uma gama muito grande aí de selos para que vai ter algum tipo de alegação dizendo, olha, meu produto ele é mais, ele é livre disso, ele está livre de substâncias, ele é amigável, ele é eco-friendly, enfim, vai ter uma série de selos crescendo. Mas 85% dessas alegações são greenwashing. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque nem tudo que a gente vê ali, né? E a gente tem esse overflow de informação, né? Esse fluxo de informação muito grande que a gente tem que atentar a isso na hora de consumir, né? E como que a gente pode combater isso, né? Então, precisa a gente trabalhar com transparência, né? Principalmente olhando para os aspectos da materialidade e de rastreabilidade de ações que são concretas, né? Porque aqui eu já trago até um pouquinho da tipologia, né, que eu ia falar para vocês. A gente tem algumas dessas alegações, elas trabalham com os princípios, aí são 7 pecados capitais que a gente fala aí do greenwashing, né? E o que a gente mais tem visto no mercado são esse pecado da incerteza, que na verdade a incerteza é você trabalhar com algo que você uma informação que você não pode checar, né? Então assim eles usam essa incerteza para acabar usando essa tática de greenwashing para colar nos produtos, né? Então tem que ter muito cuidado para a gente poder trabalhar o tema na parte corporativa, né? Então, aqui estou trazendo para vocês esses pecados do greenwashing, né? Então, aqui trago também a referência, né, que foi a Terra Choice em 2007. Na verdade, é uma metodologia, né, de análise que a gente faz em 3 passos, né? Primeiro, você encontra produtos de prateleiras que possuam essas alegações ambientais, né? Você vai registrar, descrever esses produtos numa base de dados e, a partir daí, você vai avaliar quais das alegações ambientais são, de fato, greenwashing, né? Então, isso aí foi essa metodologia foi utilizada aqui no Brasil pela Market Analysis Brasil em 2010 para fazer o primeiro estudo, né, usando essa metodologia. E aí esses dados que eu passei para vocês foram já de 2024 utilizando essa metodologia, né? Então, para vocês verem que existem vários tipos de greenwashing aí que estão, digamos assim, com roupagens distintas, né? Mas que eles aparecem ali, né? Então, por exemplo, toda vez que esse primeiro pecado que eu falei, né, que é da imprecisão ou da incerteza, né? Então, por exemplo, tipicamente aquele produto que chama assim, eu sou amigo do meio ambiente, né? Então, o que significa ser amigo do meio ambiente? Você não tem como checar isso, né? Aí você tem o pecado 2, por exemplo, da irrelevância, né? Irrelevância é quando você fala que o seu produto é livre de alguma substância que, na verdade, é irrelevante falar, né? Porque estar livre de CFC é algo que já há muito tempo que já foi abolido. Então, ele está nada mais que cumprindo com as regras do jogo, né? E aí por aí vai, você tem uma série de desdobramentos, né, do que seria o greenwashing. Não vou passar por todos eles, mas aqui os mais presentes, né, que a gente costuma ver, isso aqui desse estudo aqui no Brasil, né? São esses 3, né? Então, incerteza, no primeiro lugar, como é o caso do eco-friendly que a gente colocou, né? Falta de provas, então quando você fala, por exemplo, você vai consumir qualquer produto que ele não foi testado em animais, mas existe, como é que eu vou checar isso? Era para ser testado em animal, não era? E outras coisas como essa questão da irrelevância, né? Então, falar que um produto não tem CFC ou que ele é livre de asbesto, por exemplo, nada mais está cumprindo já uma regulação que existe. Então, ele não está
agregando nada a mais, ele não está se tornando mais competitivo por ter esse atributo, né? Essa alegação ambiental que se coloca. Mas, bom, eu acho que em relação a isso, todo mundo já deve ter visto exemplos, né, do greenwashing, mas eu queria abrir um pouco mais o leque e trazer para vocês um aspecto um pouquinho mais amplo, né? Então, a gente tem um guarda-chuva aí de conceitos, né, dentro de parecidos com greenwashing, né, que é chamado color washing, em que as empresas fazem, né, praticam comunicações de forma enganosa, né? Então, isso para valorizar seus produtos ou serviços. Aqui na foto, né, a gente tem greenwashing aqui na parte de baixo e tem o color washing falando na parte de diversidade e inclusão. E um exemplo que eu trago foi não sei se alguém conhecia esse case, né, da Barilla, né? O que aconteceu aqui, né? Foi um caso bem polêmico, né, de rainbow washing ou pink washing, que a gente pode chamar, de uma multinacional do setor alimentício, né? Em 2013, o CEO dessa empresa, ele disse numa entrevista ao vivo, né, que ele nunca faria um comercial com uma família homossexual. E isso, evidentemente, né, pegou muito mal, enfim, uma indignação global aí, e inclusive levou ao hashtag do boicote Barilla, né? Ou seja, para o pessoal parar de consumir por conta dessa afirmação do CEO. E essa crise catalisou aí esse tema, né, internamente na empresa, né, de como a gente vai trabalhar a diversidade e inclusão. E eles demoraram quase 5 anos aí para se recuperar dessa imagem negativa, né? E ainda assim a crítica do público LGBTQIA+, permaneceu, né, até hoje. Só que o que a Barilla fez, né, foi lá e colocou essa embalagem, né, que seriam 2 mulheres aí naquela cena famosa do filme, né, dos cachorrinhos comendo aí o espaguete, né, se beijando. Então, assim, foi considerado como simplesmente querer adicionar aí um arco-íris, digamos assim, ou um colorido à sua embalagem não foi suficiente para mostrar solidariedade desse público e não foi suficiente para mitigar a imagem negativa, né, que a empresa gerou ali com aquela fala do CEO lá atrás. Então, assim, para você ver como que é uma bola de neve aí, a gente tem um caso de greenwashing ou color washing na empresa, que como isso pode afetar os negócios, né? Então, bom, o que a gente pensar no público de vocês, né, mesmo que eles têm aqui algumas ameaças que a gente pode pensar para operação de portuária mesmo, né, ou para a materialidade de vocês nesse tema do greenwashing, né? Então, a gente tem em primeiro lugar aí a questão dos riscos reputacionais. Acho que é o primeiro ponto mais óbvio que todo mundo pode entender porque que esse tema é relevante, né? Mas isso também pode se dobrar para outros fatores, né? Então, a gente pode perder contratos internacionais por conta disso, a gente pode perder captação de investimentos, né? De fora. Então, assim, essa é uma questão bem delicada que a gente tem que estar atento. E como que a gente vai mitigar isso, né? Qual o antídoto que a gente vai usar aí contra o greenwashing, né? Então, assim, o primeiro ponto é a gente trabalhar isso com responsabilidade, né? Entender a importância do assunto. A gente pode criar comitês, né? Planos e metas, ou seja, ter uma governança de fato, né? Assim, processos organizados dentro da empresa, né? Que partam da liderança e que se desdobrem, né? Ao longo de toda a estrutura corporativa. E isso, falando é fácil, né, pessoal? Mas como é que a gente faz isso numa empresa que às vezes não tem uma cultura, né, de trabalhar com transparência? Então, assim, precisa trabalhar a cultura. Poxa, como fazer isso? Aí são outros 500, mas a gente tem aí consultorias especializadas e, enfim, dentro da área de sustentabilidade e nesse tema para poder trabalhar isso. E eu trago aqui um dado que também é de uma pesquisa da Anshan, né, da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, recente, tá? Que é de 2024, que 56% das empresas, né, pesquisadas, acho mais de 700 empresas nessa pesquisa, concordam que o ESG deve estar na estratégia central do negócio. Então, assim, a gente sabe da importância do negócio e a gente sabe como tratar, né, como que implementar essa governança. Mas, então, por que as empresas não fazem? Boa pergunta, né? E aí eu vou trazer aqui um exemplo que a gente pode talvez usar como inspiração, que é um movimento do Ambição 2030,
Perdão, só molhar a garganta aqui. A gente tem lá no Pacto, né, esses 10 movimentos, que é parte de um grande programa estratégico do Pacto Global da Rede Brasil, que visa a engajar as empresas a assumirem compromissos públicos nessas temáticas ESG, né, nas mais diversas temáticas. Então, eu estou trazendo destaque para o movimento Transparência 100%, que acredito que essa questão do greenwashing possa estar muito ligada nesse movimento, mas qualquer outro movimento também, ele vai ter um impacto muito, muito positivo, porque você, ao assumir compromissos públicos, a gente entende que você vai, de fato, cumprir isso, né? Porque nenhuma empresa vai querer incorrer naquele primeiro risco ali mais óbvio de todos, na reputacional, e colocar um compromisso público e não cumprir esse compromisso ao longo da sua jornada, né? Então, e quais são, né, o que é de fato o movimento 100% de transparência, né? Ele visa fortalecer esses mecanismos de integridade na empresa e, né, incluindo aí diversos pontos que eu trago aqui, né? Então, você pode contratar, entre aspas assim, esses compromissos, né? Então, é um programa que ele é gratuito para todas as empresas que são participantes do Pacto, e você tem lá, né, tem jornada premium, jornada free, mas todas as empresas do Pacto podem participar. E a ideia é que você assuma esse compromisso e que você chegue até o ano de 2030 tendo esses marcos aí, né? 100% de transparência das interações com a administração pública, remuneração 100% íntegra da alta administração, 100% da cadeia de valor de alto risco treinada em integridade, né? Então, assim, você pode ser que a sua empresa não necessariamente vai ter um alto risco em greenwashing, mas na sua cadeia você pode ter um fornecedor que esteja praticando greenwashing. Então, poxa, você vai se isentar disso? Não, você vai trabalhar junto com eles para poder mitigar isso, né? Então, essa é a ideia um pouquinho desse programa, né? E por aí vai, tem outros compromissos, não vou passar por todos. Existe uma jornada, existe um treinamento, pilares de atuação, é tudo feito em rede, né, em plataforma, assim como são os programas, costumam ser os programas do Pacto. Aqui tem um exemplo de algumas empresas que participam, né? Incluindo aí, tem sempre uma empresa embaixadora e empresas parceiras, né, que tenham aí um conhecimento técnico, né, assim, no assunto. E aqui tem todos os indicadores desse movimento, né, que você pode se inspirar também para trabalhar internamente, né? Então, depois eu vou deixar o material também com a Mirella, vocês podem usar esse material como de forma inspiradora também. E aí, indo para outra linha, porque aí agora a gente falou muito sobre transparência e governança, né? Mas como é que esse tema se liga à questão ambiental, né? A questão do clima, que a gente está falando aqui, afinal de contas, de descarbonização, né? Então, como liderança empresarial também, que vocês atuam, né? Como é que vocês estão promovendo ações em relação ao ODS 13, né, de ação climática, e quais são as principais linhas de ação que a gente pode trabalhar para poder integrar, por exemplo, ao tema de greenwashing ou a outros, né, temas sociais ou temas que sejam relevantes aí para a empresa de vocês. Então, eu vou trazer aqui 3 exemplos rápidos, né, que a gente tem também dentro do Hub, dentro do Pacto, que podem ser úteis aí para vocês nessa jornada, né? Então, o primeiro deles é o Hub ODS, que eu já vou comentar para vocês, que é esse programa que eu coordeno aqui, é um programa gratuito que a gente pode engajar regionalmente as empresas, né? Simplesmente se inscrevendo no site do Pacto. E o Hub, por exemplo, ele promove, né, a aceleração de conhecimento para as empresas que podem trabalhar. Então, o Guia dos ODS, que trata da integração do ODS à estratégia, numa ferramenta muito simples, né, mas que é bem poderosa para a gente poder integrar os ODS, né, que é o SDG Compass, algo que a gente faz lá no Hub ODS, né, a gente faz workshops, a gente trata desse assunto em base diária, assim, para poder ajudar as empresas, né, então, ou a ferramenta como o SDG Action Manager, também do BIA, né, em parceria com o Pacto, é um exemplo de engajamento inicial aí e gratuito, né, então, as empresas podem usar, alavancar dessa forma. A outra forma é, por exemplo, através da plataforma de ação pelo clima, né? Essa plataforma já é uma plataforma que está dentro do Pacto, então todas as empresas que estão lá podem usufruir. Mas basicamente é o quê? Desenvolver atividades e projetos voltados à mitigação, adaptação e meios de implementação da questão do clima, né? Então, aqui alguns materiais aí de treinamentos que o pessoal tem, né? Então, escopo 1, escopo 2, escopo 3, acho que muitos de vocês devem ter familiarizados com isso, né? Eu sei que SWAP
fez, né, trabalhou seu primeiro inventário de carbono recentemente, né, em parceria aí com a Way Carbon. É importantíssimo, né? As empresas precisam estar olhando para esse tema. E aí, mais do que isso, né? Às vezes não é só fazer o inventário, a gente tem aí como que a gente pode trazer esse tema de fato ser integrado à liderança e à governança da empresa, né? Então, eu trago esse exemplo da Natura, que fez com que a remuneração variável dos executivos fosse atrelada, né, a um KPI de redução de emissão de carbono. Então, assim, nada mais mais relevante, assim, em termos de a gente, se a gente for pensar ali na cenourinha, né, que a gente está lá pensando em ter no final do mês lá o nosso dinheiro, no final do ano ter o nosso bônus atrelado a isso. Então, poxa, a liderança vai ter que trabalhar sim ou sim, e isso ajuda a criar uma cultura para permear por toda a empresa, a gente ter um olhar atento para aquilo, né? E um outro exemplo é o movimento Ambição Net Zero, né? E aí é um passo a mais, como eu comentei, né? Dentro daqueles 10 movimentos estratégicos do Pacto, o movimento Net Zero, ele olha para como a gente vai reduzir as emissões em 2 gigatoneladas de carbono equivalente, né? Isso no total das empresas que se engajam nesse movimento. Cada uma das empresas aqui, né, dos portos aqui, deve ter uma ideia de quantas toneladas de carbono aí emite, mas sempre é possível fazer mais, né? Então, publicar anualmente os inventários, reduzir os gases de efeito estufa, com metas, por exemplo, baseadas no SBTi, né, baseadas, né, com evidências na ciência, é um trabalho importantíssimo e estratégico que a gente pode fazer dentro das empresas. E aí, eu trago 2 exemplos, que a Eletrobras e a Ambipar são empresas que são embaixadoras, inclusive, desse movimento. E, bom, um exemplo, né, que eu quis buscar um exemplo aí de fora, que talvez vocês conheçam mais do setor do que eu, mas, assim, um exemplo de Rotterdam consegue trazer muito desses 2 mundos, né, tanto da transparência, né, e desse movimento que eu falei da 100% transparência e a gente pensar em ações de combate a greenwashing, né, quanto também de clima, né? Então, assim, os próprios relatórios e informações são super transparentes, né? Eu estive estudando um pouco sobre, e aqui nessa lâmina, por exemplo, a gente está vendo aqui que ao longo dos anos, né, vem sendo de fato está diminuindo as emissões, né, dentro dos escopos. Aqui a gente está falando de escopo 1, mas é isso, como que a gente pode fazer isso? Com plataformas transparentes, né, com alinhamento com as metas de climas nacionais, né? Então, como eu falei, cada empresa é um contexto, né? As metas da Holanda são diferentes das metas do Brasil, e no final das contas a atmosfera é uma só, né? O ar que a gente respira é um só. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Mas aqui tem um pouquinho de benchmark, assim, de boas práticas, de que um porto que está olhando com seriedade para esse tema e está comunicando isso de forma direta para a sociedade, né? Então, você pode também questionar, você pode buscar esses dados. Esses dados, eles têm dados rastreáveis, né? E aí eu já vou puxar até para o próximo slide, que é um tema também muito importante a gente olhar para a transparência como um princípio assim negociável, né? Porque se a gente olhar, isso é um relatório da Price, né? Da PricewaterhouseCoopers do Brasil, junto com o Instituto de Auditores Independentes, e eles trazem quais são os principais, aqui do lado direito eu estou trazendo os principais pactos, né? Ou iniciativas, né? Que eles utilizam dentro dos seus relatórios. E, por exemplo, o Pacto Global e os ODS, né, que é, como eu falei, uma linguagem bem universal, já é muito utilizado por todo mundo. Tá, isso é ótimo, muito bacana. Porém, a gente tem que só 43% dessas empresas, aliás, 43% não checaram, ou seja, quase metade dessas empresas, apesar de usar esse monte de framework que vocês estão vendo aqui do lado, né, frameworks, diretrizes, princípios norteadores, mas quantas delas estão, de fato, checando esses dados da ESG nos relatórios? É pouco, né? Assim, então, quase metade aí não está checando. Além disso, a gente tem que 30% somente fazem auditorias terceiras, né? Ou seja, chamar alguém de fora para olhar e auditar meus dados. E 27% deles asseguram, né? Que aí é o assurance, né? Que você faz também uma etapa de assegurar o seu relatório. Ou seja, é bronca, né, pessoal? Assim, tem uma... Como que a gente pode trabalhar a informação e como é que a gente pode também ter certeza que aquilo que está nos relatórios ela é de fato verídica, fidedigna, né? Então, é um tema
aqui a gente não está fugindo um pouco do greenwashing, mas acredito que tem tudo a ver, né? Assim, quando a gente fala de greenwashing em produtos e greenwashing em serviços, a gente também está falando, como eu falei para vocês, está falando da empresa, está falando da reputação. Então, todas as comunicações, né, a forma com que a gente lida com todas as partes interessadas é super relevante, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E, por fim, bom, aqui só algumas dicas, né? Que todo mundo vai sair daqui inspirado para poder olhar para dentro de casa e ver o que eu posso começar a fazer, né? Então, utilizar, né? Ter uma governança ativa, né? Fazer um planejamento climático. Acho que esse tema está vindo com muita força, né? IFRS S1, S2, vocês já devem ter ouvido falar dessa sopa de letrinhas, mas são regulações que vão obrigar as empresas de capital aberto a publicarem suas informações, né? Em sustentabilidade e em clima, né? Então, o mundo não vai passar a olhar só para relatos financeiros, mas também a gente quer ter o relato completo, né, do que acontece com a empresa dentro do âmbito da sustentabilidade. Fazer ações com lastro, né? Ou seja, nunca fazer nada sem as evidências, né? Comunicar baseado em dados, né? E na ciência, né? O caso do SBTI é um caso bem clássico, né? Assim, como é que você vai fazer seus inventários, tudo isso aí, você vai ter um plano de clima, plano de redução de gás de efeito estufa, sem estar alinhado, digamos, às últimas atualizações científicas no assunto do clima, né? Que está subindo rapidamente. Aí a gente está vendo, né, as catástrofes climáticas acontecerem e, enfim, precisamos tomar pé disso, né? E o engajamento com as partes interessadas, né? Que acho que é básico, mas não custa a gente enfatizar aí que a importância de ter uma escuta ativa, né? Dentro do nosso contexto. E, por fim, é isso, né, gente? Deixar aqui a frase do Kofi Annan, não, é do Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, né? A gente está na década da ação, né? A Agenda 2030, ela é para a gente chegar em 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável atingidos, né? Porque a gente está um pouquinho longe disso, bastante longe disso, mas a gente pode olhar como oportunidade para a gente acelerar nossas ações. E há alguns caminhos, né, que eu coloco, já trouxe aqui, né, para vocês, vários deles, como as plataformas, os movimentos, mas o próprio Hub, né, o Hub ODS, eu vou deixar aqui um mapinha para vocês verem, ele está em 9 estados, na verdade, que no mês passado a gente já teve a inauguração do Hub ODS no Pará, né, onde vai ser a COP 30 esse ano, né, a Conferência do Clima. E o nosso Hub ODS aqui em Pernambuco está aqui à disposição, né? Nós somos parceiros aqui com o SUAP, estamos aqui no IAT, né? Que é um Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, ICT privado, pernambucano, sem fins lucrativos, que tem uma série de tecnologias ali, né? Que são trabalhadas, inclusive algumas delas podem servir também aos portos, tem trabalhos aí feitos com alguns atores desse ecossistema portuário logístico, né? Seja na pauta de hidrogênio verde, né? Principalmente energia, né? Quando a gente fala energia, eu acho que é super relevante, é um match aí importante do IAT, né? Com os portos. E a gente não está sozinho, né? Aqui em Pernambuco, o Hub ODS tem a governança, tem o IAT como organização âncora, né? Como vocês viram, cada estado, cada Hub ODS tem uma organização âncora, Federação da Indústria, ou outros atores, e aqui, no caso, é o IAT, mas a gente tem também um comitê gestor de empresas que estão olhando com seriedade para o assunto e estão dando direcionamento estratégico para o programa. E aí, por fim, eu deixo aqui uma fala inspiradora do Paul Polman, que para mim, acho que é mais importante, né? Vocês vão sair dessa conversa aqui hoje inspirados e se a gente não se transformar nós mesmos, né, é muito difícil a gente poder embarcar numa jornada ESG sem pensar nas próprias ações nossas, né? Então, governança e comunicação, a gente precisa trabalhar para aumentar a confiança, né? Os portos, eles devem liderar isso, né, com dados e coerência. A gente evitar o greenwashing, né? Proteger a legitimidade do ESG. E é isso, né? Vamos se for para liderar, né, esse movimento, a gente tem que liderar com verdade, né? E ser inspirado pela transparência. E eu vou deixar aqui meu contato para quem quiser conversar mais, fica à vontade aí para me mandar alguma mensagem, alguma dúvida. Foi ótimo, um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, conversando um pouquinho. E acho que restou um tempo para a gente ter
umas trocas aí, né, Mirela? Não sei se eu fui muito rápido, muito devagar, não sei se teve perguntas. Isso, foi ótimo, muito bom. Muito obrigada, Thomas. Uma apresentação muito boa. Vamos abrir aqui, né, para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer para o Thomas. Dá tempo sim para a gente fazer rapidinho. Pergunta. Massa. Vou parar de compartilhar aqui. Mas muito legal, né? Muito legal, assim, é como você falou, para a gente fortalecer o ISG, a gente precisa realmente tornar isso o mais confiável possível, né? Mais transparente possível, para que a gente tenha essa segurança das nossas ações e a efetividade, né, do que está sendo feito, né? Não é só realmente a gente tá sem câmera, acho que a Sheila falou aqui, só um minuto. Não é só a gente estar mostrando as nossas ações e não ter efetividade, né, no que está sendo feito. Sim, Bom, total, né? É o famoso walk the talk, né? Não adianta a gente só falar, só publicar, só comunicar, né? A gente tem que amparar isso com ações concretas, né? e muito legal o trabalho do Pacto, de vocês do Hub ODS, né, o Pacto Global, de estar engajando, né, fazer esse trabalho de engajamento importantíssimo, né, porque fica cada um fazendo suas ações no seu quadrado, enquanto a gente pode ser muito mais forte, né, quando a gente se junta em um ideal, né, essa questão das questões climáticas, realmente as ações em conjunto, né, para atingir os ODS. Gerson, quer fazer algum comentário? Eu ia fazer uma pergunta. Antes de tudo, agradecer, Thomas. Muito obrigado pela apresentação muito boa. E você comentou que um dos pontos principais para evitar aí o greenwashing é manter a rastreabilidade e garantir que os processos são auditáveis, né? Sim. Para um caso específico de descarbonização, né, de transição energética, que tipo de evidências você considera que são importantes, que são mais relevantes, para deixar registrado? Sim, bom, no caso de... Boa pergunta, Gerson. Assim, no caso de transição climática, né, o que a gente vê são empresas iniciando, né, suas jornadas, fazendo inventários, e fazendo esse dever de casa, muito pressionado, assim, às vezes, pelos pares ou pela própria cadeia, né? Então, se você tem um cliente que está já exigindo isso, porque a gente tem que lembrar, né, que o escopo 3, né, sempre o escopo 3 vai ser o que está fora aí dos muros da empresa, né? E se a gente não, como a gente não, ninguém trabalha sozinho, né? Sempre você vai ser cliente ou fornecedor de alguém. Então, assim, a gente vai ser muito puxado por isso, né? Eu tenho o próprio exemplo de swap, né? O exemplo de swap acho que é bem emblemático, assim, porque a gente tem uma Petrobras instalada, né, no complexo de swap. Então, a Petrobras, ela acho que é mais de 90% do escopo 3 é a Petrobras, né? Então, como é que o swap vai fazer a transição energética? Vai ter que contar com os atores ali para que isso seja feito de forma coletiva, né? E aí, quando a gente fala a sua pergunta foi em relação a evidências, né? Então, assim, tem, por exemplo, ferramentas como o SBTI, né, Science Based Target Initiative, que é a iniciativa baseada de redução de gases de efeito estufa baseado na ciência. Eles dão todo esse suporte para que as empresas façam essas metas, desenhem, né, essa sua meta baseada na ciência, né? Então, isso vai variar de contexto para contexto, vai ser muito específico, né? Então, eu acho que é algo que a gente deve buscar essas referências, né? E começar a fazer essa jornada, fazer o passo a passo, né? Então, sempre vem da liderança, né? A cultura, ou uma pressão regulatória para iniciar e depois começar, né? Vamos fazer inventário, vamos entrar numa plataforma de ação, já vamos partir para uma meta baseada na ciência. E isso tudo é uma evolução, né? Você não parte direto para fazer uma meta baseada na ciência sem não ter passado por esses outros pontos que eu falei. Então, eu acho que a resposta assim, o tema principal é você iniciar, né? Você tem que
o custo, como aquilo que também o Popoma que falou, né? O custo da inação é maior do que o custo da ação. Então, se a gente ficar parado, que é o problema, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, essa conversa que a gente está tendo aqui, ou esses tipos de iniciativa, né, da aliança, que acredito que vocês têm vários GTs, né? Aqui também, em swap, né? Dentro do contexto de swap, a gente tem o GT de descarbonização de swap, que rola muito essas trocas, e isso tudo é muito válido, porque é assim que a gente começa a entender qual conhecimento é relevante para a nossa jornada e começa a trabalhar ele. Joia, muito bom. Eu acho que a gente poderia, quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro, né, Gerson, desse momento. Tu pode, Gerson, tirar a foto? A gente registrar. Ô, Mirela, eu posso fazer uma pergunta aí para o grupo, aproveitando, assim, em Sim, relação a claro. greenwashing específico, tem alguma empresa que tem alguma ação nessa linha, não? Alguma empresa que você fala que tem feito Daqui, aquilo? dos presentes aqui, se tem alguma ação, ou se teve alguma experiência com a questão do greenwashing que queira compartilhar. Ah, sim, alguma experiência com... Ah, sim. Não, que bom. Então, vamos pensar como algo positivo, né? Que não É teve bom. tem greenwashing, é um risco a menos aí para a gente se preocupar. É verdade. Vamos ver se a gente faz a Bateu o foto. print aqui. Avisa aí para a gente. Bateu o print agora. 1, 2. Feito. Muito bom. Thomas, muito obrigada. Você está convidado, viu, a participar da Aliança Brasileira para a Descarbonização de Postos. Sinta-se convidado. Poxa, obrigado. Nós temos 4 GTs, né? Esse que a gente coordena é o de trilhas, mas também tem GT de inovação, de energias e o de regulação, que fala da parte de legislação também, as novidades. A gente tem um encontro anual, esse ano vai ser lá no Porto Itaqui, no Maranhão, né? Em São Luís. E a gente o objetivo é esse, é engajamento, a gente tentar falar a mesma língua, né, a gente compartilhar o que não só os portos, né, mas o setor aquaviário, a gente tem vários stakeholders que participam, né, instituições também, Ministério dos Portos, então o objetivo é esse, a gente está aqui compartilhando as nossas ações, as nossas dúvidas, os nossos anseios, porque está todo mundo, né, iniciando essa jornada, é um desafio para todos, e o objetivo desse GT especificamente é trazer esses temas para que a gente possa todo mundo ter o conhecimento, né, e poder discutir melhor essas ações. Excelente, obrigado pelo convite, Mirela, e estou à disposição também, tanto pelo Hub, né, assim, procurem os Hubs, talvez, nos estados que vocês estão presentes, não sei de onde cada um está aí presente, mas ou também, como eu atuo como consultor independente, se alguém tiver algum tema de sustentabilidade que precise recorrer, fica à vontade para entrar em contato. Tá, joia. Obrigada, viu? Obrigado a todos. Obrigada. Excelente tarde. Obrigado, Boa Thomas. tarde. Obrigado, Até pessoal. mais. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.